Então, boa noite a todos, todas e todos. Obrigado pela presença aqui. Queria agradecer especialmente à Refinaria por receber o projeto Ensaios Perversos. É um projeto que está contemplado no Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo. Esse evento faz parte da comemoração dos 15 anos da companhia e 10 anos que a gente vem fazendo o Ensaios Perversos. Vou contar rapidamente o que é, para a gente se contextualizar assim, do porquê desses ensaios, né? Eu comecei a fazer ele de forma independente, a companhia mudou muito durante esses 15 anos, né? Muitas pessoas passaram, já estão com suas próprias companhias em outros países, não pararam, não querem nem saber, estão filhos. Muitas coisas aconteceram em 15 anos e um núcleo permaneceu, que no caso sou eu e mais algumas pessoas. Então eu comecei a fazer esse projeto há muito tempo atrás, pensando especialmente, eu recebi uma proposta de um espaço que estava para ser demolido e a pessoa me ofereceu a arquitetura, dizendo: você tem 3 meses para fazer o que você quiser aqui dentro antes dele ser demolido. Só que sem grana nenhuma, sem nada. E aí na época eu venho do teatro, só que estava na dança, estudando cinema, assim, então eu tinha muitos núcleos de pessoas em torno pensando coisas, insatisfeitos com as suas próprias peles, assim, onde estava sendo regido. Quem fazia dança queria fazer teatro, quem fazia teatro queria fazer literatura, quem fazia literatura queria fazer cinema. E então eu comecei a juntar essas pessoas para discutir isso, né? Esse era um primeiro intuito, assim, da coisa. Então comecei chamava em Sextas dos Perversos, porque era sempre às sextas à noite, né, num casarão em Pinheiros, e aí eu convidava alguém para fazer uma conversa, umas performances. A sequência da noite ela tem preliminares, tem a conversa sem fim, começa com a conversa sem fim, que é uma conversa que não tem finalidade e nem fim. E a ideia dela é que a gente pudesse, lá atrás, discutir esses borrões. Atualmente eu tenho convidado as pessoas, num segundo momento a gente começou a pensar que esse evento ele deveria, para mim, ele é uma festa política, porque a gente reúne pessoas para celebrar, se conhecer e se olhar no olho. Quando eu comecei a fazer ele pelo Fomento, eu comecei a pensar na potência que seria a gente poder discutir de que forma a gente pode fortalecer-nos através das festas, através dos afetos. Fortalecimento político através dos afetos. Então, por isso que a gente convida as pessoas hoje em dia, nesse primeiro momento, para que a gente possa ter algum tipo de diálogo que traga essas questões que são econômicas, políticas da própria arte, especialmente da dança, para a gente poder ir para frente, né, se é possível dizer assim. E aí o segundo momento ele chama, então, Conversa Sem Fim. O segundo momento chama Preliminares, porque é alguma coisa que está para acontecer. Então o foco do projeto são as performances pré-estreia, ensaio aberto, compartilhamento de processo, até muito mais do que projetos prontos, né? E a terceira parte, que é o Dance Floor, que eu falo que é a conversa sem fim formal, que é todo mundo poder falar, cada um com seus pares, porque sempre vai existir uma certa máscara social quando a gente está em grupo, né? Assim, como é que você escolhe quem você quer discutir aqueles temas também. Então essa é a sequência. Hoje eu agradeço ao Refinaria por estar recebendo a gente, e eu vou ler os trabalhos que vão ser apresentados hoje para ficar também registrado na história que sim, estivemos juntos no YouTube. Pelo menos a gente não vai registrar os trabalhos para apresentar só a conversa, mas fica aqui guardado que a gente esteve juntos. Então a gente começa o Conversa Sem Fim com Sérgio Oliveira, e o tema da conversa é atos performativos. No Preliminares a gente recebe Pátria Carne com a Dança Muda e Macaco Fantasma. Depois a gente tem um trabalho, não sei se antes ou depois, não sei se essa é a ordem, mas Chá de Mundos, com a Cia Mundo Roda. Chá de Mundos, com a Cia Mundo Roda. Mundo Rodar. Não dá pra ver o acento aqui nesse design gráfico, precisamos pedir pro design gráfico melhorar isso.
E no Dance Floor a gente tem Isadora Querechu cantando pra gente maravilhosamente, ok? Então eu convido o Sérgio. Uma Sérgio. diferença, né? Assim, normalmente a gente tem DJs nesse evento da noite. Normalmente é DJs que fazem essa parte do Dance Floor, né? Que você convida. E hoje a gente tem uma edição pra gente também muito especial, que é receber uma cantora de origem indígena e que vai fazer uma música ao vivo pra gente ali, naquele jardim onde a gente estava. Que aí é esse momento da gente ali ficar ouvindo e depois bater uma coisa, tomar uma cerveja. É a primeira vez que a gente vai fazer uma coisa ao vivo. Geralmente a gente fez com todas as outras. Há 10 anos a gente faz com DJs. A nossa ao primeira... vivo, mas é DJ, né? música sintética. Então a gente convida você para vir conversar com a gente. Fiz minha função. Na pista, é isso? Amigo. Com a mão suando. Bom, em primeiro lugar, agradecer demais, né? Inicialmente a refinaria, Daniel e Ana, porque esse convite ele surgiu, né, assim, num momento bem importante para mim, da minha vida. Então, Daniel e Ana, muito obrigado. E aí, nesse segundo momento, né, que Perversos Polimorfos, né, essa companhia também já com 15 anos, já com mestrado também, e parabenizar, né, por esses 15 anos de percurso e por esse projeto, né, específico. E essa parece que é a última desse fomento, é a última atividade, a última noite, né, que eu tenho o privilégio de abrir com essa atividade Conversa Sem Fim, que eu acho que é um nome bastante instigante, né, porque ele também tem essa dupla, vamos dizer, semântica, né, quer dizer, sem finalidade, sem fim, que nunca acaba, você não sabe onde começa nem onde termina. Eu acho que isso tem aí uma semântica interessante de continuidade, de regularidade. E então eu vou falar muito rapidamente quem sou eu, né? Eu me chamo Sérgio Oliveira, eu tenho formação em História acadêmica, né? Eu fiz bacharelado, licenciatura em História, e academicamente essa é a minha formação. Mas eu trabalhei 30 anos no SESC. No ano passado eu aposentei do SESC por questões institucionais, até poderia continuar trabalhando, mas lá tem um momento em que você completa 60 anos mais ou menos, e você já tem aí o direito elegível, né, do INSS, então você é convidado a abrir espaço para outras pessoas trabalharem, o que eu acho ótimo. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu saí feliz do SESC, com 30 anos, e eu saí assim com um dever cumprido, no sentido de fiz o que eu achei que podia fazer, em certo sentido. Claro, a gente numa instituição como o SESC, uma instituição grande, você dá também murro em ponta de faca, você não tem muitas facilidades, né? Mas aí, nesse âmbito do SESC, eu comecei trabalhando como educador de curumim, com criança. E aí depois eu fui para as artes cênicas, né? Em 98, eu entrei em 94, em 98 eu fui lá para o SESC Consolação, onde quase nos conhecemos, né, Ricardo? O Ricardo fazia o CPT, e aí em 98, quando eu cheguei no Consolação, ele estava saindo, né? Foi continuar a carreira dele, na IAD e tal, enfim. Mas ele chegou ali no momento em que o CPT, o Antunes estava naquela pesquisa louca do Prêt-à-Porter, que foi um projeto muito longevo também, lá no SESC Consolação, do qual de alguma forma eu acompanhei. E aí começou esse aprendizado sobre artes cênicas, né? Então aí eu tive o privilégio também de participar como programador do SESC de muitas curadorias de festivais. Então, por exemplo, eu fui curador da Bienal de Dança, do Mirada, do Festival de Rio Preto, do Festival de Prudente, do Festival de Campinas. Fui convidado também pela diretoria do SESC a acompanhar outros festivais pelo mundo. Eu fui para Avignon, fui para Paris, fui para Londres, até para Moscou, no Festival Tcheco eu tive. Fora que a cena latino-americana, em Buenos Aires, Montevidéu, Colômbia, enfim. Então, isso, eu posso dizer que é uma escola, né? Então, essa foi a minha escola das artes cênicas, né?
E deixo esse registro aqui também, né, que acho que é importante, né, que a gente se conheça, né? E aí, com esse convite, né, quando a Ana e o Daniel me colocaram assim, né, muito afetuosamente, como eles sempre, né, são, a Helena que o diga, né, que é o próprio afeto chegando na gente, né, nos abraços e tal, eu fiquei pensando assim no momento do que será, e aí aceitei, né, a falar sobre esse lugar que ela, olha, a questão é a performance, a questão são, nessa edição, né, do Conversa Sem Fim, é isso que está interessando. Aí eu falei, então vamos lá. Então eu vou só rascunhar rapidamente para vocês como é que eu organizei para que a gente vá, vamos dizer, se acompanhando. E como é uma conversa, não tem problema nenhum em algum momento vocês atravessarem, né? E aqui eu digo atravessar o samba no bom sentido, porque o samba é isso também, dá para atravessar e depois você pega de novo. Então não tem nenhum problema a gente ir trocando e batendo bola, tá? Fiquem bem à vontade quanto a isso e agradeço também, né, de coração e muito afetuosamente, né, cada um e cada uma, todos e todas que conseguiram chegar aqui nesse lugar, né, tão bonito, né, tão acolhedor. Então, a dinâmica vai ser o seguinte: para eu não ficar falando de improviso, eu escolhi 2 ambientes conceituais aí da performance para a gente começar. Um dos ambientes tem a ver com a pesquisa de um pesquisador lá da USP, que é o Luiz Fernando Ramos, né? Então, quem é estudante de artes cênicas pode ser que conheça, também se não conhecer, não tem problema nenhum. E a outra pesquisadora é a Leda Martins, que é também uma pessoa que tem aí uma pesquisa na academia, né? Ela é mineira, mas ela está no mundo, né? E ela trabalha com um outro ambiente da performance, né? Enquanto o Luiz Fernando Ramos vai trabalhar com um ambiente mais eurocentrado, quer dizer, uma ideia da cena europeia que tem presença no Brasil e tem presença em São Paulo, a Leda vai trabalhar com um ambiente conceitual das africanidades. Então, ela vai dizer que esses corpos, né, da diáspora que foram, né, arrancados de África e ocuparam, né, forçadamente as Américas, eles trouxeram inscrições, eles trouxeram saberes, eles trouxeram cosmovisões que, de alguma forma, recheiam a sociabilidade das Américas, né? E isso está nas mais variadas, vamos dizer, ações do dia a dia, do cotidiano, né? Seja no rito religioso, seja na culinária, seja na indumentária, seja no andar, na ginga, etc. Então, esses serão os 2 ambientes para a gente ter um pouco um certo contraponto, no sentido musical, né? Não um contraponto de conflito, mas contrapontos que vão tangenciando aí essa ideia de performance, né? Então, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint, vocês me dão um pouquinho de licença, porque ele requer um domínio completo que no meu caso não é completo. Esse bichinho não é meu, mas ele apareceu aqui. Vamos lá. Bom, como eu sou meio cego por essa coisa de tecnologia e tudo, o que eu fiz? Um PowerPoint, certo? Mas não entendo isso aqui como pode ser que apareçam coisas aqui, gente. Bom, aí isso aqui eu acho que a câmera não pega, né? Essa coisa tem um aqui. Então, na verdade, esse primeiro slide aqui é um pouco só para colocar essa questão do atos performativos. E por que atos performativos? E o que, na verdade, são atos performativos? Isso aqui é um ato performativo, né? O Ricardo falando aqui na frente, sentadinho aqui, né? É um ato performativo, né? A missa que você vai no domingo é um ato performativo. O candomblé que você vai girar depois é um ato performativo. O ato performativo, ele está nas mais variadas, vamos dizer, nos mais variados lugares e ambientes da sociabilidade, né?
Uma eleição é um ato performativo, né? Um casamento é um ato performativo, um aniversário, né? Uma comemoração, um feliz parabéns é um ato performativo. Então, o ato performativo é qualquer coisa que, vamos dizer, em algum sentido é dado a ver, é dado a comungar, numa certa presencialidade, e que sai do cotidiano comum, que sai ali vamos dizer, no modo contínuo da existência. Quer dizer, para um aniversário eu paro tudo para cantar o parabéns. Ele não é uma coisa, você tem que parar, você concentra, você convida, você põe uma outra roupa, você faz um bolo, você faz uma outra coisa que tem a ver com aquele rito. Agora, aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar no ambiente do ato performativo artístico. Então, aqui o que nos interessa, e que em algum momento talvez as coisas fiquem um pouco confusas, tem a ver com arte. Então, e aqui o ato performativo ele tem a ver, nós vamos falar mais das artes cênicas, né? Aqui todo mundo, de alguma forma, com algumas exceções aí, mas tem um vínculo grande com as artes cênicas, né? Então, a dança, a música, o canto, é isso, as artes cênicas têm essa presença. Então, nós vamos nos enveredando por esse ambiente artístico que são as artes cênicas. Então, é bom a gente falar que o ato performativo, então, ele não é só o que é artístico, né? Ele é muito mais que isso, mas nós vamos ficar por esse lugar. Eu botei aqui esse Sérgio Oliveira, provocador, porque é um pouco isso como eu estou me sentindo agora. Eu quero, na verdade, lançar essas coisas. Eu não vou ter respostas. Se alguém quiser me fazer perguntas, fique à vontade. Não sei se eu vou conseguir responder e não tem nenhum problema se eu não conseguir, porque as respostas, elas são sempre muito mais difíceis que as perguntas, e as perguntas eu acho elas sempre muito melhores que as respostas. Né? Então, vamos lá. Tem uma coisa que eu já cito aqui, o Ramos, o Luiz Fernando Ramos, que ele faz parte da pesquisa dele, que tem a ver com arte cênica. Não só com arte cênica, a arte pictórica também, a literatura e tal, mas com artes cênicas há uma evidência maior de uma necessidade da verossimilhança. Quer dizer, o que você mostra na arte cênica, de alguma forma, parece que tem que estar colado, tem que ter um vínculo mais direto com a realidade. No caso da dança, com o corpo. Quer dizer, como é que o corpo cola numa poética, né? O teatro, particularmente, ele ainda é mais aderente a isso, porque o teatro, ele, por um bom tempo, parece que ele teve que ser uma cópia infiel das realidades que você vive em casa, né? Você pega, por exemplo, a telenovela, um pouco isso. Quando você vê um teatro ruim, você diz, porra, parece novela. Por quê? Porque ele está tão colado na realidade, ele está tão colado, né, vamos dizer, naquela vidinha louca, né? Então você briga cozinhando, aí você vai para cima da cama, aí você fica meio pelado, aí não sei o quê, e aparecem as crianças, e tem o trabalho, e tem a mesquinhez, e tem a crueldade, e tem tudo acontecendo naquele novelo, naquelas ações, e que de alguma forma, vamos dizer, o teatro, um certo teatro, e aí a gente pode dizer, vamos dizer, do teatro dramático, ele tem esse reconhecimento, né? Um teatro dramático pautado uma série de ações entre personagens, e ele está muito, de alguma forma, colado nessa ideia da sociabilidade mesmo, do modo como as pessoas vivem e os seus dilemas, os seus conflitos, que aparecem, né, como um problema ali a ser resolvido naquela cena. Então, e aí a gente dá esse nome de mimeses, ou mímeses. Então, às vezes, eu como curador do SESC, muitas vezes falava, mas esse trabalho aí, ele é legal mesmo, mas ele está muito mimético, ele está muito colado ali. Quer dizer, ele podia ser mais abstrato, ele podia ser mais interessante se ele fosse mais abstrato do que, né, tão colado ali naquela mesa. Então o cara faz o mesmo corpo, né, enfim. E aí isso deixava a gente também pensando, né, como é que você cura, né? E mimeses, o Luiz Fernando vai fazer um pouco uma história da mimesis. Então ele vai lá, primeiro ele entende, né, e ele traz isso desde os gregos, que mimesis é uma composição. Então você nunca faz uma cópia do real, sem pelo menos, isso pensando o ato performativo sempre, tá? Vamos pensar, porque a gente está sempre na performance. Uma mimese, ela sempre vai ter dois componentes básicos, que é o mito, que é a fábula, que é a história que você conta, que é aquela narrativa,
e a forma que você conta, o espetáculo, o que é dado a ver, como é que aquilo aparece. E muitas vezes a gente vai ter um pouco essa ambiguidade. O que tem mais valor? Aquela narração, aquela história, ou como ela aparece? Porque eu posso contar a história de várias maneiras, né? Então há uma ambiguidade entre a narração em si, a fábula, o texto, e como que ele é montado, como que ele é encenado, né? Então não é à toa que a gente tem os mais variadas formas espetaculares no âmbito das artes cênicas, né? A gente tem o teatro de rua, a gente tem o teatro de câmara, a gente tem o teatro de concerto, a gente tem o teatro que acontece nas galerias, a gente tem agora 1000 formas de se contar histórias, né? Mas é basicamente isso, ele tem esses dois componentes, a fábula, o enredo, o texto e o espetacular. E isso vai percorrer toda a história do teatro, segundo Ramos, né? Então, ele vai dizer que já tem, entre os pré-socráticos, já tem um problema. Os próprios pré-socráticos, né? Anaxágoras, Parmênides, todos aqueles caras, eles tinham alguns momentos em que o mito, né? O Homero, o poema homérico, ele tinha muita importância, porque em certos momentos da história grega, Homero foi considerado vamos dizer, um texto, né? Os textos de Homero, próprios à educação do grego. Então, até coloco o valor educativo da arte. Os gregos, eles sempre, em todas as épocas, eles consideravam a arte que ela tinha que ter esse valor educativo. Só que isso era uma ambiguidade. Por exemplo, quando você pega a Ilíada, e você lê a Ilíada, que é a história da Guerra de Troia, você vai ver que é uma violência tremenda. E você vai ver que os mortais se misturam com os imortais, que são os deuses. E os deuses eles são filhos da puta, eles são também mesquinhos, eles também são cruéis. Então, quando você lê a Ilíada, você vai ver que é uma violência tremenda. Inclusive, a mulher é secundada, né? Se você pega e você lê você vai ver que as mulheres, elas todas, de alguma forma, elas ficam presas em armações muito mais masculinas. E isso, inclusive, tem algumas críticas, feito agora, inclusive, com um espetáculo com a Luísa... Alguém me lembra o nome que o Eugênio Lima dirigiu lá no Sesc Vila... Luísa Romão. Luísa Romão fez um trabalho que ela fala exatamente sobre isso. Ela vai dizer, depois que eu li a Ilíada, eu preferi falar sobre isso, porque, sabe, e falar do ponto de vista feminino. Então, essa oralidade mitológica, né, os deuses humanizados, eles podem ter também lugares negativos dentro dessa sociabilidade grega. Então, desde os pré-socráticos, isso já é uma questão, essa ambiguidade entre o que você conta e como você conta. E entre Platão e Aristóteles também há essa diferença. A gente entende bem que Platão, com o seu mundo das ideias, ele tem a república explicita essa idealidade de uma cidade. E aqui, na cidade de Platão, na República de Platão, os artistas, e principalmente os artistas das artes cênicas, eles têm pouco espaço, porque eles estão no ambiente da mimesis. E a mimesis, para Platão, ela é a cópia da cópia, porque se existe uma ideia perfeita, e a realidade é a aparência, e o artista, ele vai lidar com o quê? Com a ideia perfeita ou a aparência? Com a aparência. Então, ele faz uma cópia dupla e, para Platão, falsa. E Aristóteles já vai relativizar isso, porque Aristóteles, diferente de Platão, não acredita nessa idealidade platônica, nessa idealidade de um mundo perfeito. Ele acha que o que nós temos, por exemplo, Platão era um matemático, Aristóteles é um botânico, então ele está muito mais num momento ali da sensibilidade, do sensível, né, da natureza, esse contato com a vida mesma. Então ele valoriza diferentemente. Então ele, na Poética, que é a obra que restou, né, onde ele analisa a tragédia grega, ele vai trazer a tragédia grega como, e aí a tragédia grega é o teatro, né, como um lugar de harmonia, um lugar, vamos dizer, não de perfeição, de imperfeição, onde há conflitos e onde reside o sofrimento humano, por isso tragédia. Ele tem um outro texto que não chega para nós, que é sobre a comédia, que ele considera a comédia, na verdade, um lugar da desarmonia.
Porque a comédia, ela tira o sarro da harmonia, ela ridiculariza, ela traz a máscara oposta. Mas isso não é negativo para Aristóteles. Só que como não chegou para nós, o que chegou foi a poética, que ele analisa a tragédia. E ele vai relativizar esse lugar entre o que é mimético, né, o que é cópia da realidade, e o que é texto, propriamente dito, o que é a fábula, a narração. Ele vai dizer, olha, há sim o texto escrito da tragédia, ele é um principal, ele é um guia principal, mas ele não é a tragédia se ele não tem a encenação, se ele não tem o espetáculo. Então ele precisa da encenação, esse texto, para que ele tenha um acontecimento social e que ele seja catártico. Então por isso que fala aqui da catarse do prazer. Então a obra de arte para Aristóteles, ela tem esse componente catártico de prazer, e essa catarse e prazer aristotélica, ele acha que isso é educativo. Quer dizer, quando o espectador se depara diante da tragédia, ele vive, de alguma forma, aquelas crueldades, aquelas violências, enfim, esse sofrimento humano, esse modo humano de ser, e isso faz com que ele possa melhorar como ser humano. Então aí, mais uma vez, aqui você tem a tragédia, né, para Aristóteles, como um lugar de sensibilização para uma humanidade positiva. Estou falando Essa rápido. questão que é positiva dentro do parâmetro Grego. que excluía, Sim. que tinha escravos, que excluía as mulheres. Sim, justamente. Moralistas, machistas. Esse negativo, a catarse seria também como um certo alívio, né? Sim. Propor um alívio, uma coisa que podia ser sufocante, né? Viver numa sociedade desigual, né? Sim. Onde seus parceiros eram escravos, as mulheres eram Sim. vistas como mercadorias, né? Estritamente, né? Como posses de nome, né? Então a catarse tem um pouco desse alívio, uma Sim. educação moral, né? Das comunidades, né? Quer dizer, existe essa análise também, esse ponto de vista. E a gente não pode esquecer que entre os gregos havia, já nesse momento aristotélico aqui, a democracia, ela se pronunciava, ela já estava ali, ela já era um modo ali dado da sociabilidade grega. Mas a democracia grega, a gente sabe, ela era violenta. Quer dizer, o Estado grego era um Estado violento também. Era um Estado, entre aspas, imperialista, era um Estado que se extravasava, né? Então, a democracia grega não foi sem violência. O pouco que aconteceu, 30, 40 anos de democracia grega, ela foi violenta. Ela não conseguiu não ser violenta, né? Então, toda a história grega tem isso. E a violência que, como você colocou, preconceito contra a mulher, contra o estrangeiro, né? E isso a gente não pode achar que os gregos eram bonzinhos porque, entre aspas, colocaram a democracia na pauta civilizacional deles, né? Agora, é verdade que essa pauta democrática ela ainda é atual, ela está aqui ainda hoje. Quer dizer, de alguma forma, foi um pontapé tão bem dado deles que ainda hoje nos acomete, né? Quer dizer, há uma ânsia violentos, né? Há uma ânsia nossa pela democracia, uma ânsia né, que até hoje nos acomete, né? Então, essa questão entre o que é real e o que é espetacular, há sempre essa dinâmica de ambiguidade, né, que até coloquei como duas faces de uma mesma moeda. Então, não existe uma obra de arte que não tem esses dois lugares. E aí a gente está falando da obra de arte cênica principalmente, né? Onde ela tem essa narração a dar conta, essa história a contar, e ela tem um jeito de fazer isso, que é o espetáculo, que é como você mostra. Os gregos acharam um bom jeito de contar as tragédias, né? Vocês lembram do teatro grego. Tanto é que a gente fala assim, como é que é a plateia? Como é que é essa plateia aqui? Essa plateia aqui é a moda grega. Quando eu falava dos teatros do Sesc, eu falava, bom, Consolação tem 328 lugares, é uma plateia agrega, significa que ela tem esse caimento, ela tem assim, os lugares mais altos e os mais baixos, que se aproximam do palco. A grega é isso. Aí você pode ter a plateia, né, que é a plateia arena, e aí você tem outros nomes para a plateia, mas os gregos também deixaram um pouco isso. Como é que você conta essa história? Então você tem um edifício teatral para contar, no caso dos gregos, outros não tiveram.
Outras histórias eram contadas em outros lugares. Por exemplo, o teatro medieval era contado no que a gente chama de teatro processional. É o teatro que vai em procissão. Eles vai com aquelas velas, né? É toda uma teatralidade própria da Idade Média e do mundo cristão, o teatro processional. Ele vinha da rua, fazia as novenas e acabava na missa, na grande missa, na grande celebração, que tinha esse lugar teatral também. Então, mitos, né, e ópsis, quer dizer, história, narrativa e espetáculo, eles têm essa ambiguidade. E o que o Luiz Fernando vai dizer? Ó, que a mimes performativa, que é o lugar onde tem esse acontecimento, ele é um ambiente de comunhão artística poética. Nesse caso aqui, eu falei antes, ele não vai entrar no o espetáculo do rito religioso. Eu já tinha comentado isso com vocês antes. Continuando aqui na conversa sem fim, que horas são, gente? Eu já falei quantos minutos? Alguém pode me ajudar com isso? Você falou agora 20 minutos. 20? Tá, então eu vou passar rapidamente aqui porque eu quero falar com vocês outra coisa. O teatro moderno, ele vai, e aí que está dentro desse lugar do neoclassicismo, e que depois vai desembocar no modernismo, esse teatro, ele vai sofrer grandemente essa tensão entre o texto. Então, quantas vezes a gente já ouviu falar, não, mas o teatro é o texto. A história está no texto, a história não está na forma, no como você conta. Então, o teatro, ele sofreu um pouco disso também, de ser um lugar que o texto é literatura. Então, esse lugar literário do texto, ele teve muita importância durante um certo tempo. Só que, quando o artista que encenava, pegava o texto e ele saía fora do texto, ele cortava uma parte do texto, ele excluía um personagem, era, para o dramaturgo ou para o escritor, era uma coisa muito doída, era uma coisa, quer dizer, essa não preponderância do texto causava um dissabor, vamos dizer, para o próprio autor, para o próprio poeta. Então, esse clima de como você encena e a importância do texto é uma coisa que vai acompanhar o teatro moderno. Em alguns momentos, o texto ele vai ser, inclusive, declamado. Ele não vai ser nem encenado. Por exemplo, o Diderot fala isso, o Luiz Fernando chama atenção. Então, você pega o texto e os atores ficam ali enfileirados, um do lado do outro, e declamam o texto, dizem o texto. Eles não encenam mais, eles não põem no corpo. De tamanha era a preponderância e a importância do texto. E isso, com o tempo, foi, até chegar no século XIX, isso foi perdendo força e foi ganhando força esse teatro onde o texto começa a ficar difuso na montagem. E aí ele começa a chamar, esses espetáculos começam a ser chamados de antidramáticos ou pós-dramáticos. Quer dizer, o texto aqui, quando a gente fala o texto, é o texto dramático, é o texto que tem um novelo de ações que colocam os personagens em conflito e no final da obra tem um desconflito, tem uma certa solução. Esse é o texto dramático, né, que a gente conhece, vamos dizer, de tudo que a gente já viu. E o texto antidramático quer romper com isso, ele quer romper com essa primazia do texto. E o teatro pós-dramático quer fazer um texto desconstruído, que não é mais dramático, que não é mais um novelo de ações conflituosas que se vão resolvendo. E aí nós chegamos nesse teatro contemporâneo. Então, no teatro contemporâneo, ele se quer as duas coisas. Por um lado, antidramático, ele não quer mais saber do drama, ou por outro lado, pós-dramático. Quer dizer, ele tem alguma coisa de drama lá, mas ele suplanta. O texto não tem mais as mesmas ações. E isso vai se revelar, por exemplo, no teatro contemporâneo, com o teatro de Artaud, um teatro de Brecht, Cantor, Beckett, o Bob Wilson, Lepage, e por último ele cita até o Castellucci. Todos esses autores, de alguma forma, eles colocam um texto num outro lugar. O texto se difunde pela montagem, ele se difunde pela iluminação, ele se difunde por modo de interpretação, ele fica difuso pelas texturas que você cria nos lugares. Então o texto ele não é mais a palavra escrita. Muitas vezes o texto é uma luz que entra, e aquela luz revela um signo que dá outra compreensão, né, para aquele espetáculo. Então, o teatro contemporâneo ele é carregado dessa, vamos dizer, dessa poética da cena,
ela é carregada dessa sintaxe de superfície, tessitura de cores e imagens. Então a imagem ganha força, a imagem mesmo visual, a visualidade da obra. Não há mais aquele novelo de ações, os aspectos performativos ganham importância a partir dos estímulos visuais, áudio, tátil e odores. Não sei se vocês lembram, teve um espetáculo do Castellucci há uns anos atrás aqui, que o personagem principal era um velho, frágil, que se cagava nas calças. E a produção, a criação, vamos dizer, a direção, arrumou um odor de merda que invadiu o teatro. Então veja, esse signo odorífico era um signo muito forte, que tinha a ver com a vivência daquele personagem que quase não tinha texto, ainda que tivesse. Então, essas texturas, essas texturas, né, e visualidades, iluminações, elas carregam com outros signos, não exatamente dados pelo texto escrito. E isso é muito importante na cena contemporânea. E a gente vê isso, todos esses caras aqui que eu falei antes, a maioria deles estiveram em São Paulo, principalmente trazidos pela MIT ou pelo SESC, ou os dois juntos. Então aqui, o que a gente vai ter também no teatro contemporâneo? Essa briga entre o teatral e o antiteatral vai mover um pouco a poética contemporânea, a poética, né? E esse movimento, ele é o que o Luiz Fernando vai chamar essa briga entre o mimético e o antimimético, e essa mimesis performativa à margem da invenção possível. Então ele vai começar a considerar que o teatro contemporâneo, ele abre mão do texto, o texto não é mais priorizado, ele não é o principal, ele não é mais o protagonista da cena poética, mas ele, de alguma forma, ele pode ser inserido. Então você pega um Tennessee Williams, você pega um Shakespeare, você pega um clássico e você desconstrói aquele texto. Por exemplo, não sei se vocês viram aqui um espetáculo chamado Ensaios Hamlet, da Companhia dos Atores do Rio de Janeiro. Ele pegou o Hamlet e destruiu o Hamlet, a peça. Ele desconstruiu tanto que era uma outra coisa, mas que era Shakespeare. Tinha o Shakespeare, tinha o Hamlet lá, tinha os dilemas de Hamlet. Só que não era no novelo, né, daquela cena de você ver o pai de isso aqui, ele matou o rei, casou com a mãe, tudo aquilo desapareceu, ficou uma outra situação dramática, e na verdade não é dramática, trágica, né? Então o Luiz Fernando Ramos vai apontar isso pra gente, ele vai dizer, olha, a cena contemporânea atual, ela admite o texto, agora o texto, mas ele não tem mais a mesma importância, e as texturas, a visualidade, sim, elas contam a história de outro modo. Então aqui eu vou botar agora para cada bloco eu botei assim, obras provocativas, para a gente lembrar um pouco tá? E aí duas obras, uma do Rimini Protocol, teve no SESC e teve também na MIT, tá? Vou ver se eu consigo acessar aqui, para vocês verem um pouco, é bem curtinho o vídeo. Todos eles eu pus uma coisinha curtinha, ó, vou passar devagarinho aqui. Isso aqui, ó, depois eu vou deixar um PDF, tá? Desse bloco de anotações que eu fiz aqui, para quem quiser depois acessar esses lugares que eu estou indicando aqui, tá? Esse aqui, na verdade, ó, tá no site da MIT, ele é só o trailer, mas dá para a gente ver que obra é essa e para onde está se encaminhando o ato performativo contemporâneo. Vamos ver se vai dar para ver, porque a gente consegue apagar a luz? Porque vou sair um pouquinho da frente aqui. In Altersheimen sollen jetzt Maschinen eingesetzt werden, die aussehen wie Menschen. Studien zeigen, dass diese Menschen uns Menschen gut tun. Maschinen können Freunde sein, vorausgesetzt, sie sehen uns sehr ähnlich. Die Augen einer solchen Maschine müssen einen anschauen können. Die Stimme muss aus dem Mund kommen. Die Arme müssen sich geschmeidig bewegen. Die Haut sollte sich sanft anfühlen. Welche Bewegungen erwarten Sie von Ihrem Gesprächspartner? Mögen Sie es, wenn er Ihren Impuls aufnimmt?
ihnen beim Zuhören in die Augen schaut und hin und wieder sagt. Man vermittelt seinem Gesprächspartner damit, dass man mit ihm auf einer Wellenlänge ist, mit ihm fühlt. In der Forschung heißt das übrigens Attunement. Man lässt also denselben Ton anklingen wie in der pythagoreischen Weltenharmonie, Sphärenmusik, die wir alle teilen, ohne sie zu hören. Der japanische Robotiker Masahiro Mori nennt diese Spanne, wo ein Roboter einem Menschen ähnlich sieht, aber nicht genug und deshalb Schauder und Befremdung auslöst, Uncanny Valley. Wenn Sie gekommen sind, um hier einen Burgschauspieler zu sehen, dann sind Sie falsch. Aber wenn Sie gekommen sind, um das Authentische zu sehen, dann sind Sie hier auch falsch. Deshalb soll es heute gar nicht um mich, sondern um Sie gehen. Então aqui a gente viu que esse espetáculo ele foi realizado lá no Sesc Belenzinho, fez parte da MIT. E esse Rimini Protocol é um grupo alemão que faz experiências nesse âmbito de bastante inclusão do que a gente chama das novas tecnologias. Que tecnologias também, eu gostaria de deixar um adendo aqui, duas linhas sobre tecnologia, porque tecnologia muitas vezes a gente confunde com uma ideia de ferramental, uma ideia de você colocar certas ferramentas tecnológicas, digitais, enfim, a serviço de alguma coisa, né? A serviço do nosso cotidiano, da arte, etc. Mas a tecnologia, ela, no meu ponto de vista, ela tem a ver mais com a sociabilidade. Nós hoje, a nossa sociabilidade admite, por exemplo, sexo pelo computador. Ela admite trabalho pelo computador. Ela admite... E isso é um modo da sociabilidade. Então, a tecnologia é como nós vivemos, não exatamente a ferramenta que a gente usa. Um martelo é tão tecnológico quanto um computador, desde que você tem que bater o prego na parede. A mesma coisa uma serra, a mesma coisa um pincel quando você vai pintar. Ele é tão tecnologia quanto... Mas por quê? Então, não dá para confundir só a questão da ferramenta. Então, tecnologia e ferramenta, elas têm ali uma ligação, mas a tecnologia não se reduz à ferramenta. A tecnologia é um modo da sociabilidade, é um modo como convivemos, né? Hoje nós não convivemos sem o celular no bolso. Por quê? Ele é só uma ferramenta? Não, ele é um modo de viver, é um modo de eu me comunicar com você, é um modo de eu cuidar da minha criança quando eu tenho lá um dispositivo. Então, e o Rimini Protocol sabe disso. Os caras que pesquisam, eles entendem que isso é sociabilidade, é amor, é afeto, é abraço, é ódio, é crueldade, é tudo humano. E eu deixei aqui também um texto, tem mais 2 vídeos aqui, e um tem, esse Vimeo tem a obra integral, só que em alemão, então eu prefiro deixar esse trailer que tem a legenda pra gente, fica mais fácil. Então quem quiser depois pode ver com mais calma o vídeo, e tem um texto muito legal da Silvia Fernandes, que é também uma pesquisadora, historiadora do teatro, da arte em geral, mas ela é muito focada em artes cênicas, e ela fala um pouco sobre esse lugar deste robô, de como nós humanos, de alguma forma, nos conectamos com o humanoide. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês de uma outra máquina, que é essa aqui, ó. Esse aqui chama Stifter's Gym. Essa obra também teve no Sesc, também teve na MIT. Ela é uma máquina também, mas não é um robô. Então, nós estamos falando aqui de 2 obras. Deixa eu... De 2 obras que são máquinas. Elas dispensam o atuador. Mas elas têm poética, elas trazem uma poética da teatralidade. Esse aqui é uma máquina com 1, 2, 3, 4, 5 pianos desconstruídos. O piano é um dos instrumentos mais artesanais inventados pelo homem.
do ser humano. E ele entrou nessa máquina para trazer essa carga poética, que, na verdade, deixa eu pegar meu caderninho aqui, eu tenho só alguns minutos, tá? Para ver, mas só para vocês irem. Vou dando uns pulinhos para vocês verem a diferença da atmosfera. O vídeo aqui ele está muito escuro, mas vocês ouvem um som de chuva? Aqui no meu dá para ver a chuva caindo. Aujourd'hui, dans ce 20e siècle finissant, n'est plus possible. Moi, je pense qu'il y a Non, des... je ne veux pas exagérer. Elle est possible encore dans certains endroits, dans beaucoup moins nombreux. Mais enfin, il y a encore des chances. Seulement, il faut être jeune. Vous pensez, Claude Lévi-Strauss, qu'il y a un territoire aujourd'hui que personne n'a jamais encore découvert? Non. Bon, ça n'est pas possible. Non, on ça, ne ça peut n'est- pas rêver d'une île, d'un endroit au milieu de la jungle, vraiment très très loin, dans les ailleurs. Je suis persuadé que oui, c'est ce qui me fait rêver. Il peut exister des endroits, il en existe certainement, où on n'a pas beaucoup passé. Et où par conséquent, on y retrouve une fraîcheur originelle. Mais Pronto. Então, gente, o que a gente tem aqui nessa obra? A gente tem uma certa, vamos dizer, uma certa extrapolação do que a gente vê como cena contemporânea. Quer dizer, agora
a gente não precisa mais nem do atuador. A gente não tem mais o próprio ator trabalhando, né? Ou a gente tem o humanoide. Quer dizer, esse é um pouco o que o Luiz Fernando apresenta como a cena contemporânea e o seu caminho. Então, o que a gente tem aqui, pensando em texto e pensando em óperas e pensando em espetáculo, a gente tem essa espetacularidade. Aliás, que é uma tônica da nossa contemporaneidade. Nós vivemos a sociabilidade do espetáculo. O que é a selfie, se não é o nosso espetáculo íntimo? Toda hora você está sorrindo e fazendo selfie e colocando na rede. Você está se autodigitalizando. Essa digitalização da sociabilidade é esse lugar próprio da sociedade espetacular, né? Então é isso que ele vai nos colocar como provocação. Tem um texto bem bonito aqui do Wellington de Andrade, que é um crítico, pesquisador também, tá? Até foi também trabalhador do Sesc há muitos anos atrás, que ele fala um pouco dessa obra especificamente e como que ela está conectada com a cena contemporânea. Agora eu vou virar a página, tá? Então agora, o que a gente teve aqui? A gente teve um pouco esse lugar desse teatro, vamos dizer, eurocêntrico, desse lugar de um panorama, num certo sentido, um certo histórico, uma certa evolução do teatro ocidental. Bem raso, né? E agora, o que eu gostaria de apontar é um pouco, não o contrário, mas um contraponto a isso, que é o que a Leda Martins vai trazer sobre esse lugar da performance. Então, a performance, para ela, não é mais nada disso que a gente falou. Tem alguma coisa disso? Tem, mas a performance não está mais circunscrita a esse binômio da mimesis, óperas ou espetáculo. Ela vai trazer um outro lugar, né, e ela vai colocar o tempo, a questão da temporalidade, o modo como se vive o tempo, como um lugar estrutural, crucial para se entender a cena, para se entender a performance. O tempo cronológico do Ocidente é um tempo sucessório, sucessivo. Ele é teleológico, ele vai para o fim, ele tem um destino, ele caminha para o nada, ele caminha para a morte, para o eterno, né? E o tempo que a Leda nos propõe é o tempo espiralar, é o tempo da volta, é o tempo circular, é o tempo que está inscrito no nosso corpo. E ela vai buscar essa cosmovisão nas africanidades. As africanidades que nos permeiam, que nos enchem, que nos deixam mais robustos, né, de possibilidades cosmológicas, de possibilidades de visões de mundo. E ela vai dizer que essa visão cosmogônica das africanidades, secundada por esse eurocentrismo, eu vou colocar a culpa no Fernando Ramos aqui, mas não é dele, ela, de alguma forma, queiramos ou não, ela nos habita. Ela está circunscrita, inscrita no nosso corpo. E esse corpo como morada do ser-tempo. Então, o corpo ele não é só uma fisicalidade. O corpo ele é habitado por sentidos, por signos de memória, por signos de história, por signos da ancestralidade. O ancestre aqui, aquilo que nos gera, ele não está lá longe como o passado cronológico europeu. O meu passado grego, nossa, ele está tão longe que onde está Homero na minha vida? Bom, ela vai dizer, os orixás, eles estão aqui, eles me habitam, eles estão em meu redor, eles me dão energia, eles me dão vigor para continuar falando. E isso, o teatro, vamos dizer, europeizado, ou o teatro que a gente conhece, que é mais reconhecível na nossa sociabilidade, ele esconde, ele oblitera, ele exclui. E a Leda vai ser muito crítica disso. Então, o tempo e corpo aqui se unem, né? Eles não se separam, eles não são um binômio que se separa. O corpo, ele carrega a sua própria temporalidade, inclusive ancestral. E essa inscrição, ela tem um outro tipo de grafia, que não é mais a alfabética. Então, há uma grafia do corpo que é gestual, que é de indumentária, que é do saber fazer, que está dada no corpo. E que está no modo como nós nos organizamos aqui, secundarizada, né? Ela está escondida. Então a Leda, ela vai para um outro lugar, porque ela vai dizer, tempo, história e escrita no Ocidente, essa ideia
que o Ocidente implementou o alfabeto, a escrita, como um lugar de verdade. Se não está escrito, você pega um crente, ele acredita no quê? Na Bíblia. E por que ele acredita? Porque ela está escrita. Ela não está na oralidade. Então, o Ocidente ele deu verdade para a escrita e para o Cronos. E tirou a verdade daquilo que não era escrito e nem estava no Cronos. Então, toda a história do Ocidente é um pouco essa história. O tempo como palavra, escritura, expressão discursiva de verdade e fundamento. De Homero à Bíblia. E não só a Bíblia. O Alcorão e todos os livros sagrados. Eles são livros, são escritos. Agora, onde está o livro Yanomami? Onde está o livro Pataxó? Cariri Chocó? Não tem, está na oralidade, está no outro lugar. E aqui que a Leda nos chama atenção para isso. Então ela vai dizer, o tempo espiralar, ó, não há a linearidade sucessória do tempo. O tempo ele é ondulado, ele é curvilíneo. Ele traz, então, para a performance, aqui vamos falar da performance em geral, ele já traz outra coisa. E para a performance artística ainda mais. Por isso que a performance das africanidades, elas se confundem com as religiosidades. Elas se confundem com os batuques. Elas estão... Então, assim... E você pega, no nosso caso brasileiro, a música. Nossa música, né, que é essa música da dança, o corpo e música no Brasil é muito forte. E ela vai dizer isso, ó, a grafia do saber não requer o mesmo alfabeto colonial. O corpo performance experiencia o saber encorpado. Então o saber não está na escrita, ele não está abstrato, ele está no corpo. E aí a performance artística ela ganha um outro ímpeto, ela ganha um outro modo de se atualizar. A palavra dançada, aqui a Leda não vai dizer que não há palavra e que não há escrita. É claro que ela sabe que tem, mas a palavra escrita, ela não é mais a protagonista. O gesto, a cor, o jeito, a ginga, o faz que não vai, mas vai, isso é saber. E isso tem que estar na performance. Então ela fala, a palavra dançada, o gesto é cantado, entoado nas coreografias da voz, na batida do tambor. Daí ela vai colocar a ancestralidade como sacralidade da existência mundo. Então a ancestralidade é o sagrado. E a ancestralidade aqui, ela se confunde com essa existência mundo, que é o mundo da cultura. O cara que vive na floresta, ele sabe que aquela árvore não pode ser cortada porque ela é sagrada, ele entende que a floresta ela tem um lugar de sacralidade. E isso reverbera no modo como ele dança na comunidade. Reverbera no modo como ele se relaciona com o outro. Né? Então, tanto é que aqui tem o nome Bantu, esse Bantu que significa pluralidade, coletividade, comunidade. E esse Muntu, a singularidade. Aqui, a gente pode às vezes pensar que as comunidades oriundas das africanidades, ou aqui, elas sejam um único ser coletivo, que não se individualiza, que não tem singularidade, que não tem... É o contrário. Porque o batuqueiro, cada batuqueiro bate o tambor de um jeito, e ele bate singularmente, né? De uma forma singular. Então é importante também essa, que não é a mesma coisa que individualidade. Tá? A singularidade inclui o ser único, é um único ser que ali batuca. E é ali que ele é singular. Mas ele só é singular porque ele está já na pluralidade. Ele já está nesse mundo cósmico. Aí ela vai avançando. Como é que eu estou de horário? Já estou atrasado, né? Mas eu estou indo para o fim. Agora são 7h50. Ah, tá bom. Então ela vai dizer, ó, o que é a performance? Para entrar no lugar mais artístico aqui. Ela vai dizer que é comportamento restaurado, que se repete e permanece como cultura viva, sempre recriada. Então isso aqui a gente poderia talvez dar um nome mais inteligível assim, para tradição. Quer dizer, qual é a tradição do casamento, do rito do casamento, da performance do casamento entre nós? Entra na noiva, não sei o que, você recebe, os dois se unem, se abraçam, né? Um com um, ou uma com uma, ou misturado, enfim. Você tem um jeito de fazer, e aquilo se cristaliza, se vivifica na cultura, e que vira uma tradição.
E isso é sempre reiterado, e reiterado de tal forma que você tem essas convenções, ó, as convenções estéticas, então você adquire um jeito de fazer as coisas, né? Então a performance é um pouco isso, é um comportamento restaurado, reiterado. Ele não surge do nada, ele está no corpo, ele já está lá como cultura e ele vai também se atualizando. As ações performáticas aqui que ela guardam e veiculam a memória do conhecimento. Então ela vai dizer também que a performance ela tem esse compromisso, ela tem um compromisso com a história, ela tem um compromisso com a memória. O que é inventado a partir dessa memória, a partir de como é que eu reconto essa sociabilidade. E aqui tem um sentido positivo, sim, né? A gente falava antes, tem um positivo, não é o sentido de educar, como queriam os gregos, que era quase uma política de Estado. Aqui não se trata de Estado, né? É de outro lugar. Então, aqui nas Américas, essa nova visão de mundo, ela é uma filosofia, porque assim, as africanidades também sempre foram tidas pelas europeias, que a África não tinha filosofia. Como não tem filosofia? Inclusive, a própria Leda cita vários filósofos africanos para fazer os comentários que ela faz. A cosmovisão das africanidades, inclusive, não tem só uma filosofia, tem mais de uma. E a gente admite, por exemplo, um Nietzsche alemão, europeu, falando por aforismas, que não são, que nada mais é do que provérbios, os aforismas nietzschianos, e a gente não admite os provérbios africanos. Né? Quer dizer, porque a nossa filosofia é uma filosofia analítica, né? Racional. Então, aqui ela chama atenção para isso. Né? Aqui é um modo, é uma cosmovisão, é um modo de a gente habitar o mundo. E ela vai forjar esse conceito da oralitura. Esse conceito é muito bom, cara, oralitura, porque tem a ver com, né, com o que eu já sei falar ancestralmente, que os ancestres me habitam, os orixás estão me dizendo aqui no ouvido, né, com um modo de grafar isso no corpo, a oralitura. Então, tem a ver com literatura? Também tem, mas não é literatura. A oralitura aqui é aquilo que está escrito no corpo como um hieroglifo, como uma ideia robusta, né? Um indígena no meio da floresta, o corpo dele fala por si só. No seu aparecer, fala da floresta. Diz da floresta, considera a floresta sagrada. Né? Alguém no culto do candomblé, do modo como ele está com a sua indumentária, diz da cosmogonia iorubá. E isso que ela chama atenção. E isso afeta a criação, afeta a invenção performática. Né? E é aqui que a gente se contrapõe, mas não se contrapõe como contraponto, quer dizer, não é uma oposição radical a esse eurocentrismo, mas há uma resiliência, quer dizer, tudo que vem de África, que nos enche, que nos enrobustece, é também formas de resistência ao colonialismo. E é forma também de resiliência, de manter o peito aberto e entender que tem que continuar lutando. Então, resiliência não é covardia, não é fugir da briga, mas é saber quando tem que brigar. Na hora certa de você ginga, o que a capoeira ensina? Você ginga, dá 3, 4 passos para trás para ir por baixo e dar um rabo de arraia. E às vezes errar e ter que ir de novo. Essa ginga, ela vai falar depois de outro conceito que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com a performance, que é o conceito de encruzilhada e com pensamento. O que é encruzilhada para o pensamento urubá? É o lugar onde habitam as intersecções cosmogônicas. É na encruzilhada que eu abro espaço para o outro, para aquele que me visita, para aquele que vem não sei de onde e vai não sei para onde. É na encruzilhada que eu tenho que me haver com os meus preconceitos, me haver com o meu conhecimento sobre o outro. E um conhecimento que eu não tenho, mas eu tenho que olhar no olho dele. E o olhar me solicita o acolhimento. Agora, eu posso escolher acolhê-lo e abraçá-lo, mas eu posso matá-lo também, e também ser morto.
Então a encruzilhada, ela é um cruzo de vida, mas que inclui o que se pensa sobre a vida, a nossa cosmovisão. Então a encruzilhada, ela é um conceito muito amplo e muito fecundo, que ela traz quando a gente vai fazer uma criação performática. A gente tem que pensar nisso, porque a gente tem responsabilidade. A performance, a criação, ela tem que ser responsável. Ela tem você está no mundo diante dos outros. Você tem que pensar nisso. Ela nos chama atenção para isso, né? Então, ó, trânsito de sistemas culturais e das epistemologias. É o que o Luiz Rufino vai falar num livro chamado Pedagogia da Encruzilhada. Ele vai dizer, nós precisamos de uma nova epistemologia para a educação, uma epistemologia do ebó. E aí eu vou me empolgando. Então, a cultura negra é uma cultura das encruzilhadas. Então, isso está muito claro para a Leda, e ela deixa isso cada vez mais firme. Mas a cultura negra, ainda que ela seja essa protagonista, ela se esparrama pela cultura indígena também. A cultura indígena também reside nesse lugar. O Yanomami tem uma cosmovisão que é diferente do Cariri Chocó, que tem semelhanças. Mas é aqui nesse lugar também, da encruzilhada e da inscrição corporal, que as humanidades e a sociabilidade se manifestam. Sérgio, eu vou fazer um cruzamento então. Oba! Aqui. Não é conceitual, mas ele é temporal. O nosso tempo iônico aqui dessa conversa que a gente está passeando, tem um tempo cronológico também dessa noite toda que está se concatenando uma na outra. Então a gente agora teve mais ou menos 1 hora de conversa. Já? Se você quiser... Vou fechar. Talvez, não fechar, mas talvez abrir para essa conversa mais pública com o pessoal. Talvez a gente tenha mais uns 20 minutos de... Não, eu acho que eu vou precisar de menos que isso, porque agora eu já estou nos vídeos provocativos. Com uma abertura. Tá. É mais ou menos esse tempo então, cronológico. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo. Preciso... Bem rapidinho também, são 3 ou 4 minutos. Esse trabalho aqui, ó, uma leitura dos Búzios, ele foi realizado no Vila Mariana. Eu fui o coordenador, porque eu só botei coisa que eu gosto e que eu tive participação. Que eu fiz. Mas foda-se, é assim a vida, né? Uma leitura dos Búzios foi uma obra que teve a direção do Meirelles, do Márcio Meirelles, né, lá de Salvador e tal, do Teatro Bando de Olodum, um cara... E teve a ver com a Conjuração Baiana, porque foi uma conversa que o Sesc teve com ele para, nos 200 anos da independência e no centenário do modernismo, se construir aí uma série de obras que conversassem um pouco com esse universo Brasil e os seus problemas. E aqui era uma discussão muito forte sobre a questão do racismo a partir dessa Conjuração Baiana, que hoje os historiadores já entendem que a Conjuração Baiana ela foi a principal conjuração pré-independência. Não foi a Inconfidência Mineira, como a gente aprende na escola. A Conjuração Baiana que forjou a Inconfidência. E eu não vou contar toda essa história aqui, mas essa é um pouco a tese que a gente acreditou quando colocou esse espetáculo aqui em pauta. Deixa eu ver se eu consigo agora... Esse espetáculo, inclusive, gente, ele está na íntegra na plataforma do Sesc, tá? Ele está em vídeo, foi feito um filme dele e tal, que é esse filme que eu vou tentar colocar aqui para vocês, tá? Então, vou começar já do meu... Nós gasta. E não é porque enxergam paz onde não tem que ela existe. Viu? A história é escrita longa. Escrita com muitas mãos, documentos, páginas de jornais. Escrita nas memórias daquelas e daqueles que não constam nas páginas, nem dos autos. A história se escreve nos pais que um dia ficaram ausentes, nos corpos não encontrados. Também na comida que falta. Hora de estabelecer os pactos dessa obra. Disputamos a narrativa e nesta disputa te lembramos daquilo que você já sabe.
muitas mãos disputam a história. E nós colocamos nossas mãos, pés, joelhos, coxas, olhos, corpo inteiro na disputa. Porque a história nos declara ausentes de quase tudo na maior parte do tempo. Presentes estamos para contar de novo e de outro jeito. E não somos neutras. Nenhum narrador é. Existe em nós ecos das vozes que não foram escutadas. Ainda eco das vozes emudecidas. Ainda eco das vozes que ousaram perguntar. Ainda por isso eu canto. Acho que eu errei. Peraí, gente. O tempo de revolta continua. Corpos estilhaçados podem amedrontar, podem encorajar. Um corpo preto fechado é revolucionário. Um corpo preto em fuga, mato adentro, mundo afora, incapiturável. A indignação é condição da mudança. Um corpo preto que se esconde, invisível, sempre vai ser revolucionário. Corpos estilhaçados rompem limites, não são mais um só. Lutar sim, sempre com um plano de fuga, um plano de ruptura. E seus fragmentos invadem a marina. Respeito os meus irmãos bravos, mas não me deixei Marte, nem me deixaram. Fugir é revolucionário. As revoluções se alimentam de esperança. Assim como ser tão comum, tão ordinário, me torna invisível. Luiz Pires, como tantos e muitos, só mais um. As revoluções se alimentam de esperança. Invisível, rumino meu ódio e trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. As minhas mudanças. Coragem, bravura, força. Eu gosto de sumir e me sair. As revoluções se alimentam de esperança. Um corpo preto em movimento sempre vai ser revolucionário. As revoluções se alimentam de esperança. Um corpo preto em movimento sempre vai ser revolucionário. As revoluções se alimentam de esperança. Bom, esse foi uma leitura dos Búzios. Esse é um espetáculo, por exemplo, que está muito dentro do que o Luiz Fernando falou antes. Ele diz que há uma história, quer dizer, ele está preocupado com uma narrativa, ele está preocupado com, inclusive, um fato histórico que atualiza o racismo de 2024, mas ele não abre mão desse novelo de ações que o espetáculo pede. Mas ele se conecta também aqui com o pensamento de Leda, quando ele resgata esse lugar das africanidades, da negritude, a discussão sobre o racismo e como que isso se inscreve no modo como ele finaliza a obra. Isso também ficou marcado para mim. E aqui tem um outro documentário, tem algumas críticas, esse material também vou deixar aqui.
Depois tem uma outra obra, que é essa aqui, que isso aqui são 3 minutos só, também coisa rápida, que eu queria já deixar... Tem 5 vezes mais poder de limpeza do que apenas escovação e fio dental. Use Listerine. Qual é a função do Chama Encantados da Bia Rodrigues. Que vocês já viram aqui. Tem muito a ver com o que a Leda fala. Precisamos nos encantarmos muito para poder entrar num estado de criação possível para fazer esse trabalho. Estar encantado, para mim, é estar em estado de criação. É todo mundo junto ali, naquele espaço, pensando, experimentando, trabalhando sozinho, trabalhando em coletivo, dando ideias. Cada um fez um kit de imagens, de tudo que a gente conversou. Eu trouxe filmes, eu li algumas coisas que eu achei interessantes e joguei para eles. Eles construíram cada um universo com isso. E a gente foi trabalhando primeiro os universos separados. E depois, conforme a pandemia foi melhorando, a gente começou a se juntar. Então, se você assistiu Encantado, você vai ver que ele começa separado. E no final eles estão todos embolados, quando foi possível. E aí, gente, para finalizar, tenho mais um vídeo, que é esse aqui. Trazendo para casa, né? Trazendo para casa, né? Olha, tem uma finaleira aqui, peraí.
Foi, gente. Então, essas foram as minhas provocações na nossa noite de hoje.